Fala, meu aluno, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de português, né? Tamo junto aqui. Eu, você, esse meu cabelo grande aqui que eu preciso cortar já. Tô aguentando de calor com esse cabelo. Mas vamos seguir em frente. Nossa aula de hoje é de concordância verbal e nominal, tá? Quando a gente fala em concordância, né? Tipo assim, pô, concordo. Concordo, né? Estar de acordo é, pô, tamo na mesma vibe. Estamos caminhando junto na mesma direção. Não é um pro lado e outro pro outro. Estamos juntos. Então, a concordância verbal e a concordância nominal é quando um verbo ou um nome, por isso nominal, estão de acordo com as palavras que o acompanham. A concordância, ela se dá em gênero e em número, tá? Se a gente falar em concordância nominal, em gênero e número, feminino, masculino, singular e plural. A concordância do verbo, ela já é um pouco mais complexa, levando em conta as flexões do verbo, tá bom? Mas aqui, a gente vai ver algumas regras gerais e algumas regras específicas aqui, mas saiba, antes de mais nada, que concordância, tanto a verbal como a nominal, é uma matéria muito instintiva. Você olha ali e fala, poxa, isso aqui é assim ou é assim que se escreve? Você normalmente já está meio acostumado àquilo que é certo, aquilo que é mais habitual. Uma ou outra frase pode parecer um pouco estranha e você fala, pô, tá certo assim ou não tá? E pode gerar um pouco mais de dúvida. Então, por isso essa aula aqui é importante para relembrar alguns casos mais importantes, uns casos mais corriqueiros, tá? Uns mais, outros nem tanto, para falar a verdade. Mas vamos lá. Uma regra geral aqui da concordância é a seguinte: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então nós temos aqui a seguinte frase: o menino saiu. O que está destacado aqui sempre é o verbo, tá? O menino saiu. Saiu é meu verbo que está concordando com o menino. O menino é um sujeito simples, tá? Com uma palavra no singular. Logo, o verbo também aqui vai estar na terceira pessoa do singular, né? Saiu, menino. Saíram são os meninos. O sujeito ainda é simples, mas aqui com ideia de plural, tá bom? Porque são os meninos. Então não é que sujeito simples, o verbo fica no singular, sujeito composto, o verbo no plural. Não, no sujeito simples também, né? Basta que o núcleo esteja no plural, meninos. E o menino e a menina saíram no caso de sujeito composto. Os dois são singular, mas juntou, acabou formando plural. Então, verbo no plural, nesse caso aqui, com o sujeito composto. Beleza? Alguns casos especiais com sujeito simples. Com substantivo coletivo. Assim, eu vou sempre deixar aqui um espaço e duas opções de verbo para completar a frase, tá? Enquanto eu vou falar, eu tô suando pra caramba, tá quente pra caramba aqui onde eu tô, mas vou seguir em frente. Vamos lá. A multidão procura ou procura um emprego. Se você fosse completar essa lacuna aqui, você completaria com qual verbo? Procura ou procuram? Você pode pensar, cara, a multidão dá a ideia de muita gente. Ah, então é procuram. Mas calma aí, a ideia aqui não é sintática? A relação sintática? Então, multidão, ainda que tenha a ideia de um grupo de pessoas, é uma palavra no singular. Se é uma palavra no singular, o verbo que eu vou colocar aqui deve ser um verbo no singular. Agora, a multidão de desempregados procura ou procura um emprego. Se você fosse completar essa lacuna, você completaria com qual verbo? Procura ou procuram? Bem, assim como o caso de cima, procura concorda com a multidão. Ah, mas é a multidão de desempregados. Ok, beleza, vou dar meu braço a torcer. Pode concordar também com desempregados. Esse aqui é um caso em que há uma dupla concordância. Está certo dizer, a multidão de desempregados procura emprego, com o verbo concordando com a multidão, e a multidão de desempregados procuram emprego. Também está igualmente correto. Não tem um mais certo que o outro. Então, estou escrevendo minha redação, estou na dúvida? Nesse caso, você pode ficar tranquila. Por quê? Pode ficar tranquilo ou tranquila porque nós temos aqui uma palavra com ideia de coletivo, mas existe um determinante no plural. Nesses casos, a concordância pode ser tanto no singular como no plural. Expressão mais de uma pessoa foi ou foram ao estádio. Mais de uma pessoa foi ao estádio. Mais de uma pessoa foram ao estádio. Provavelmente um deles ficou mais natural para você, que é o foi. Mais de uma pessoa foi ao estádio. Opa, perdão, vai passando aqui. Foi ao estádio. Concorda com uma pessoa.
Mais de um candidato, aqui é um pouquinho diferente. Porque o verbo cumprimentar dá uma ideia de reciprocidade. Então, obrigatoriamente, são duas pessoas fazendo. O um cumprimenta o outro e o outro cumprimenta um. Né? Mesma coisa se abraçar. Não tem como me abraçar sozinho, eu fico me abraçando carente. Não, você vai abraçar o outro e o outro te abraça. Então, obrigatoriamente, são duas pessoas. Então, aqui, quando o verbo tem ideia de reciprocidade, mesmo com a construção mais de um, ele fica no plural. Mais de um candidato cumprimentaram-se. Com expressões partitivas. O que é expressão partitiva? Aquela que indica parte de um grupo, né? A maioria dos alunos, parte dos alunos, a minoria dos alunos. Sempre destacando um grupo de um todo, né? Uma parte de um todo. A maioria dos alunos é uma parte de um todo de alunos. A maioria dos alunos estuda ou estudam de manhã. O que você colocaria aqui? Estuda concordando com a maioria. A maioria dos alunos estuda de manhã. Mas assim como a multidão de desempregados, também tem outra possibilidade de concordar com o determinante no plural. A maioria dos alunos estudam de manhã. Então encontrou uma expressão partitiva, quer escrever na sua redação uma expressão partitiva, como é que eu vou concordar? Singular ou plural? Fica tranquilo que as duas vão estar certas. Se tiver um determinante, tá? Se for só a maioria, aí não. Aí a maioria estuda de manhã. Expressões aproximativas, né, que estão arredondando. Cerca de 1.000 pessoas compareceu ou compareceram ao estádio. Cerca de 1.000 pessoas compareceram ao estádio. Aqui, essa é a única opção. Com expressões 1, 2, que. Este é 1, 2, que alugou. Este é 1, 2, que alugaram a casa. Olha a construção. Este cidadão aqui, ele é um dentre todos aqueles que todos eles fizeram? Todos eles alugou? Não, todos eles alugaram. Então ele é um dos que alugaram a casa. Ele é um de todos aqueles que alugaram a casa. Então alugaram não concorda com este, concorda com esse os aqui. Ele é um de todos os que alugaram a casa, como se fosse isso. Aqui, ó, com substantivo próprio no plural. Estados Unidos é um substantivo próprio. Ele já existe no plural. Você não fala assim, eu vou para os Estados Unidos. Não, mas eu vou para o Estado Unido. Um só, não tem como, né? Então, Estados Unidos já é plural. Como que se dá a concordância nesse caso aqui? Estados Unidos é uma potência ou são uma potência? Mas é plural. É plural? Não quero saber. Estados Unidos é uma potência. Mas não deveria ser são, não? Só se tiver um determinante. Nesse caso aqui, um artigo no plural antes dele. Aí sim, os Estados Unidos são uma potência. Algo semelhante acontece com Minas Gerais. É que a gente não usa tanto, mas está igualmente correto falar Minas Gerais é um estado brasileiro ou as Minas Gerais são... Tá certo, é que a gente não usa muito as Minas Gerais. Acho que tem até uma música do Legião Urbana, Que País é Esse? Que eu acho que fala alguma coisa assim, né? Nas Minas Gerais, ou nas Gerais, né? Que é nas Minas Gerais. Mas é o mesmo caso. Minas Gerais, Estados Unidos, é o mesmo caso. Então vai ficar no singular, porque não tem artigo na frente. Se tiver um artigo no plural, opa, o verbo também vai para o plural. Com porcentagem aqui eu sei que é uma coisa que dá dificuldade mesmo. Você quer colocar uma porcentagem na sua redação e você não sabe, é 10%. 10% é um número, então 10% é, 10% são, 1% é, 1% são, 10% dos eleitores é, 10%... Como é que fica isso aí? A concordância é a seguinte, 10% dos eleitores não quiseram. Vai concordar com eleitores. Tanto é que se for eleitorado, fica não quis. 10% do eleitorado não quis. 10% dos eleitores não quiseram. E se for 1% dos eleitores? Aí 1% já é diferente. Aí é 1% não quis. Mas é dos eleitores. Aqui é uma exceção. 1% dos eleitores não quis. Os 10% de todo o eleitorado, os 10% de toda a nação... Opa, tem artigo na frente? Igual os Estados Unidos. Verbo no plural. Os é um determinante no plural. É verbo no plural. Os 10% não quiseram. Beleza? Com o pronome relativo que e quem. Aqui a gramática diverge um pouco, mas o que é mais ou menos consensual é o seguinte. Com o pronome relativo que,
A concordância se dá com o pronome eu. Fui eu que fiz o dever e não fui eu que fez. Fui eu que fiz. Com o pronome relativo quem, mesma coisa acontece. Fui eu quem fiz, ele pode retomar o eu, mas existe a possibilidade de ele também concordar com o pronome relativo quem. Ficando então, fui eu quem fez o dever ou fui eu quem fiz o dever. As duas construções estão corretas, enquanto em cima apenas fui eu que fiz o dever está correto, fui eu que fez o dever estaria errado. Beleza? Aqui um caso de sujeito composto posposto ao verbo. O que é posposto? Que vem depois. Então, se o sujeito composto vier depois do verbo, tem uma regrinha especial também. Olha só. Chegou ou chegaram à reunião o presidente e o ministro. O meu sujeito é o presidente e o ministro. Beleza? A gente já viu lá no começo da aula que sujeito composto vai obrigar o verbo a concordar com ele no plural, né? Chegaram. Mas existe a possibilidade, nesse caso, de a gente usar o chegou para concordar com o núcleo mais próximo. Isso porque o sujeito composto está depois do verbo. Se o sujeito composto aparecer antes do verbo, não rola. O presidente e o ministro chegou à reunião. Não. O presidente e o ministro chegaram à reunião. E se colocar um sujeito no plural aqui? Chegou os ministros. Não, tá errado também. Mas você não falou que pode ficar no singular? Se o sujeito que está depois do verbo é um sujeito o quê? Composto, com dois núcleos, sendo o primeiro no singular, né? Se fosse também os presidentes e os ministros, também não poderia, né? Chegou os presidentes e os ministros, não dá. Ele concorda com o mais próximo. Então, você pode sempre concordar no plural para não ter dúvida. Não vai ter dúvida nunca. Mas você sabe que existe a possibilidade de concordar no singular se esse sujeito composto estiver depois do verbo, né? Posposto ao verbo. Com pessoas gramaticais diferentes. Eu, tu e ele somos amigos. Eu estou incluído. Então, se eu estou incluído, acabou. Não é nem eu, nem tu, somos nós. Nós somos amigos. Tu e ele. Aqui existem duas possibilidades. Tu e ele sois amigos, concordando com o tu, né, com a segunda pessoa, mas no plural, ou seja, vós. Ou concordando com a terceira pessoa, ele, mas no plural, porque são mais de um. São. Só que vamos convir aqui que ninguém usa o tu, muito menos tu e ele sois amigos, né? Então, vai catar coquinho, que isso aqui também não existe. Tu e eles são amigos, você e eles são amigos, pronto, acabou. Com o verbo ser, Nero era os temores de Roma. Nero eram os terrores de Roma, né? Ou o fulano, né? O meu amigo era simpático. Então aqui, o verbo ele vai concordar com o sujeito. Nós temos o verbo ser, que é um verbo de ligação, que assim como qualquer outro verbo vai concordar com o sujeito. Porém, há um caso específico. Olha aqui. Tudo é flores. Tudo são flores. O meu sujeito aqui é o pronome indefinido tudo. A regra geral diz que eu devo concordar com o meu sujeito. Tudo é flores. Beleza, eu aceito isso e meu coração continua aberto. Já viu, patroa, as crianças? Eu aceito isso e meu coração continua aberto. Tudo bem, tudo é flores. Mas a regra diz o seguinte: se você tem um verbo de ligação ligando um sujeito que não é uma pessoa, porque Nero é uma pessoa, então não tem outra opção, mas que não é uma pessoa, e o predicativo do sujeito é plural, existe outra possibilidade. Eu posso dizer sim, tudo é flores, mas também posso dizer tudo são flores. As duas construções são corretas. Por quê? É uma exceção. Não é com qualquer verbo, é só com um verbo de ligação, tá? E não é com qualquer sujeito, é com um sujeito que não se refere à pessoa, tá bom? Nesse caso, é possível isso acontecer. Naquele momento, eram 2 horas, concordando com o numeral que indica horas. Hoje é 25 de abril ou hoje são 25 de abril? E aí? Hoje é 25 de abril, hoje são 25 de abril. Pela concordância com o número 25, então são 25. Mas a gente sabe que 25 de abril é o que? É o dia. Então é possível falar também que hoje subentende-se a palavra dia, 25 de abril.
as duas construções também estão corretas. Hoje é 25 de abril, hoje são 25 de abril, as duas estão corretas. Verbo haver, olha aqui. Muitos alunos preocupados com a prova. Havia ou haviam muitos alunos. Você já sabe que haver com o sentido de existir, ele é chamado de verbo impessoal. Ou seja, ele não vai para o plural, ele não concorda com ninguém, porque esse aqui é um caso de uma oração sem sujeito. Então, havia muitos alunos, porque haver está no sentido de existir, né? Havia ou haviam anos que eu não os via. Mais uma vez, o verbo haver aqui não com ideia de existir, mas com ideia de tempo decorrido. Mesma coisa, fazia anos, havia, é tempo decorrido, então você não vai conjugar esse verbo no plural. Não vai. Havia anos. Que é a mesma coisa que o verbo fazer, né? Tem gente que diz, fazem anos que a situação tá assim. Fazem anos não. Faz anos. Faz anos que não te vejo. Ah, mas anos é plural. Tô nem aí. Anos não é sujeito dessa frase. Quem é o sujeito? Não tem. Então, como não tem sujeito, né? Não tem uma pessoa para ser o sujeito, a gente chama esse verbo de verbo impessoal. Agora, a concordância nominal. Falamos de concordância verbal, tudo que tem a ver com verbo. Agora, a concordância nominal. O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, o que é isso? São nomes, que é tudo aquilo que não é verbo. São nomes. Esses nomes concordam em gênero e número com o substantivo. Então, vamos lá. Essa é a regra geral. Agora, casos especiais. Então, você fez casa amarela, né? Casa feminino singular, amarela feminino singular. Agora, com um adjetivo após substantivos. Emoção e júbilo. Emoção e júbilo, nós temos aqui dois substantivos, sendo a emoção feminino singular, o júbilo masculino singular. Humano, humanos, humana ou humanas. Como é que ficaria essa concordância aqui? Você pode falar tanto humano, concordando com o último substantivo, ou concordar com os dois. Ficaria, então, no masculino plural. Emoção e júbilo humano, emoção e júbilo humanos. Júbilo e emoção, mesma coisa. Ele vai concordar com o mais próximo, júbilo e emoção humana, ou júbilo e emoção humanos, concordando com os dois. Agora, se o adjetivo vier antes dos substantivos, aí não. Aí ele vai obrigatoriamente sempre concordar com o mais próximo. Nós nos encontraremos em boa hora e lugar, e não em bons hora e lugar, não tem como. Ou nós nos encontraremos em bom lugar e hora. Bom lugar e hora. Lugar é masculino. Boa hora e lugar, porque hora é feminino. Ainda com substantivo antes de adjetivos, olha. A bandeira brasileira e a bandeira portuguesa. Ok. Mas se for assim, brasileira e portuguesa são as bandeiras brasileira e portuguesa. Então aqui fica um substantivo antes de vários adjetivos. O substantivo no plural, concordando com os vários adjetivos depois. Com o substantivo depois de numerais ordinais. Numerais ordinais que indicam ordem. O primeiro e o segundo capítulo ou capítulos devem ser lidos. As duas formas estão corretas, concordando ou com o numeral mais próximo ou com todos os numerais que antecedem. Verbo ser mais adjetivo. Olha aqui. Água é. Esse é o verbo ser. Aí meu adjetivo, bom e boa. Eu deixo o adjetivo no masculino ou deixo o adjetivo no feminino? Água de coco, você fala assim, poxa, água de coco é uma expressão, é uma palavra, água, né? É feminino. Água de coco. Então eu vou dizer que é boa para a saúde. Mas lembra da concordância verbal dos Estados Unidos? O que vai fazer o verbo ficar ou não no plural? O artigo que vem na frente. Aqui é a mesma coisa. Sem artigo na frente, ele vai permanecer neutro. Água de coco é bom. Mas se eu coloco um artigo na frente, a água de coco, poderia ser um pronome, né? Esta água, poderia ser um pronome demonstrativo. Esta água de coco. Qualquer determinante antes, o adjetivo passa a ficar, então, no feminino, concordando com esse determinante. A água de coco é boa para a saúde. É por isso que caso assim,
é proibido ou é proibida a entrada de animais? Que as pessoas sempre ficam na dúvida. É proibido ou é proibido? É o mesmo caso, tá? Porque olha só, entrada não tem artigo na frente. A entrada tem artigo na frente. Você já aprendeu que se não tiver artigo na frente, o verbo ser vem acompanhado de um adjetivo, no masculino ou no feminino. Lembra? Ó, sem artigo, verbo ser masculino. Com artigo, verbo ser feminino. Sem artigo, verbo ser masculino. É proibido entrada de animais. Verbo ser, mas tem artigo aqui na frente, opa, artigo feminino, é proibida a entrada de animais. Então, é proibido entrada, é proibida a entrada. Com as palavras meio e bastante. Essas palavras podem funcionar ora como advérbio, ora como adjetivo. Então, você tem que ver qual é a função ali, qual é o papel que ela está tendo na frase. A noiva está nervosa. Se eu digo a noiva está meio nervosa ou meia nervosa, qual que seria ali o correto? Temos que pensar se essa palavra vai ser um adjetivo ou um advérbio. O que eu colocar aqui vai ser uma característica de nervosa, né? É o quão nervosa ela está. Nervosa é um adjetivo. Que palavra acompanha um adjetivo? Não é outro adjetivo, é sempre um advérbio. Então, o que eu vou colocar aqui, obrigatoriamente, é um advérbio. Se é um advérbio, advérbio não varia, não vai para feminino, não vai para o plural. Então, a noiva está meio nervosa. Existe meia? Existe. Eu poderia falar que eu comi meia fatia de pizza. Mas aí é um adjetivo, é um numeral adjetivo, é metade. Metade da pizza. Aqui ela não está metade nervosa, mas ela está um pouco nervosa. Então, ó, trocou por um pouco é advérbio. Se é advérbio, não varia, tá? E ela tá meio irritada. Meia irritada não, calma aí. Ela tá um pouco irritada. Opa, então é meio irritada. Mas é ela, não importa, é advérbio não vai variar. Meio. Os noivos estão bastante ou bastante nervosos. É o mesmo caso de cima. Aqui, o que eu vou colocar aqui é características de nervosos. Então, vai ser um advérbio que não varia. Os noivos estão bastante nervosos. Só trocar por muito. Seria muito ou muitos? Os noivos estão muito nervosos. Então, vai continuar no singular, porque é um advérbio. Tá? São os advérbios. Agora, a noiva comeu meia azeitona. Aí sim, porque azeitona é um substantivo. Que palavra modifica um substantivo? Um adjetivo. Nesse caso, um numeral adjetivo, meia, é metade. Quer dizer metade? Adjetivo, pode variar. Quer dizer um pouco? O meio não vai variar. O noivo comeu bastante ou bastantes azeitonas. É igual ao de cima, tá? A azeitona é substantivo, então o que vai modificar substantivo é um adjetivo, e adjetivo concorda com o substantivo. Azeitonas no plural, bastantes no plural. Professor, existe bastante no plural? Não sabia disso não. Existe. Bastante equivale a muito. Só que o muito tem o feminino e o bastante não tem. Coloca muito aqui, como é que ficaria? O noivo comeu muitas azeitonas, né? Muitas azeitonas, bastantes azeitonas. Então, bastante é uma palavra que pode ir para o plural, se ela tiver na função de adjetivo caracterizando um substantivo. E não dando uma ideia de intensidade, né? Beleza? Então, ó, são dois casos aqui com adjetivo. Beleza? Então, é isso. Nós finalizamos por aqui a nossa aula de concordância verbal e nominal. Espero ter tirado aí muitas dúvidas de vocês em relação a isso. E qualquer dúvida podem contar comigo. Façam exercícios, estudem, corram atrás. Vamos lá, galera. É isso. Valeu!